O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. I've spoken in at least 70 countries across the globe. Eu já falei para mais de 87 países ao redor do mundo. From house meetings to convention halls and coliseums. Eu já fiz reuniões em casa de pessoas, como eu também fiz em grandes arenas e até em coliseus. But I don't think I've gotten any better welcome than I got here in Brazil with you tonight. Mas eu tenho certeza que eu nunca tive uma boas-vindas tão calorosa como eu estou tendo aqui no Brasil. You guys are fired up. Vocês estão pegando fogo. We are fired up too. Nós também estamos pegando fogo. You have a lot to be excited about. We hear about what's beginning to take place here in Brazil. Nós estamos escutando bastante do que está começando a acontecer aqui no Brasil. Just beginning. Só o comecinho. And we just come to share maybe a little bit of perspective of what we've seen around the world in this business. E a gente está aqui para talvez compartilhar um pouco do que a gente vem visto ao redor do mundo durante esses anos. Right, and my parents, which probably most of you know, Dexter and Bertie Yeager, have been in the business for over 50 years. Os meus pais, que a maioria de vocês já ouviram falar, que é o Dexter e a Bertie Yeager, já estão nesse negócio há mais de 50 anos. And while that's exciting from a history or legacy, isso é super entusiasmante, não só pela história, mas pelo legado. I'm more excited about the future than I am the past. Eu estou muito mais entusiasmado com o que vai acontecer no futuro do que o que já aconteceu no passado. I say that the first 50 years was just practice. Parece que foram 50 anos só de atividade, de prática. Right, we're really ready to push the limits now. E agora eu estou bem pronto para ir para o máximo, para o meu limite. I believe there's no better example of all the countries that I've been to of huge potential to capitalize on than right here. Eu acho que não existe exemplo melhor do que o Brasil para mostrar o potencial que tem e que pode realmente fazer acontecer. And I can't wait as we sit around at Founders Council around the world with the top leaders of the world and be hearing about stories of Brazil. E eu não vejo a hora que isso aconteça, porque ao redor do mundo eu tenho as minhas reuniões com outras pessoas que fazem parte do conselho, histórias incríveis a respeito do Brasil. We've heard enough stories of the USA or India or China. We need to hear more stories from Brazil. A gente já ouviu bastante histórias sobre a Inglaterra, os Estados Unidos, Índia, China. A gente quer ouvir cada vez mais histórias sobre o Brasil. Yeah? It's up to you guys. It's up to you. Então, uma coisa é verdade, vai depender de vocês. Well, before I go any further, I want to thank our translators tonight. Antes de eu continuar adiante, eu queria agradecer a nossas tradutoras dessa noite. Because I always say that it's a lot less important what I say tonight than what they say. Porque eu acho que é muito menos importante o que eu vou dizer essa noite do que elas vão dizer. Mentira. And I may not be, I won't speak for Cecile, I may not be the easiest person to translate. Eu vou falar por mim, não vou falar pela Cecile, mas eu acho que eu não sou a pessoa mais fácil de traduzir. Right, and I want to thank Amway for inviting us here and your leaders for inviting us here. E eu quero agradecer a Amway por ter convidado a gente para estar aqui nesse evento e os líderes de vocês também por esse convite. I really mean it when I say it's an honor and a privilege to be invited here to share with you. Eu falo do fundo do coração que realmente é verdadeiro o sentimento que eu tenho de agradecimento por estar aqui com vocês. So we're going to do our share of talking a little bit about history, but tonight we're going to be teaching a little bit more.
Nós vamos aqui falar bastante sobre a minha história, a história do negócio, mas também vou fazer um pouco de ensinamento, vou passar um pouco de ensinamento. But I will tell you, I want to clear up a few things first before turning it over to Cecile. Mas antes de eu passar para a Cecília, eu queria esclarecer alguns pontos. You know that even though my parents have been in this business for 50 years, they got in long before I was born. Apesar dos meus pais já terem feito esse negócio por mais de 50 anos, eles começaram muito antes de eu nascer. I'm sure you already knew that. Acredito que todos de vocês já sabiam disso. Long before I was born. Eles começaram bem antes de eu ter nascido. I also have to clear up another thing. You know, I am one of 7 children. Eu também quero deixar claro uma outra coisa. Eu sou um de 7 filhos. A lot of people say, "Wow, 7 children. That's a lot. Why so many?" E muita gente fica espantada e fala: "Nossa, 7 filhos? Para que tanto? Por que tantos filhos?" I don't know why they had so many, but I am glad they did because I'm the youngest. Eu não sei por que eles tiveram tantos filhos, mas eu estou bem feliz porque eu sou o 7º. Isso é bom. Turn over again. So we should all feel blessed to be here. I feel especially blessed to be here. Então todos nos sentimos abençoados por estar aqui, mas eu me sinto especialmente abençoado por estar aqui. But I do have a theory about why they had 7 kids. Mas na verdade eu até tenho uma teoria de por que eles tiveram 7 filhos. Because they were perfectionists and they didn't want to stop until they got it right. Porque eles são extremamente perfeccionistas e eles não queriam parar enquanto eles acertassem o principal. And I encourage you, wherever you're at in your business, not to stop, to keep going because the best is yet to come. Então essa é uma bela lição para o seu negócio, que você nunca deve parar, porque o melhor ainda está por vir. And now, don't get me wrong, I'm not talking about having more children. I'm talking about having more groups. Mas pode ficar sossegado que eu não vou ensinar vocês como ter mais filhos. Eu vou ensinar a vocês como ter mais grupos. But feel free to have more children. Mas também fiquem à vontade se quiserem ter mais filhos. So, my parents have 7 kids. Today we have, I don't know, 25 or 30 grandchildren. Meu pai teve 7 filhos e hoje deve ter 25 a 30 netos. So they were always teaching the concept of width and depth, always. Então, o tempo inteiro eles continuaram esse ensinamento sobre largura e profundidade. Well, we're talking about being our best. I want to turn it over to my best. E para falar sobre os melhores, eu quero passar o microfone para minha melhor. She looks awesome, doesn't she? Ela não tá bonita? I have to say, I've never seen this dress before tonight. Olha, eu devo confessar a vocês que esse vestido eu nunca tinha visto antes até hoje à noite. I say that a lot. E eu falo isso o tempo inteiro. That must explain why our closets are getting bigger. Eu acho que isso deve dar uma boa explicação por que nossos armários continuam aumentando e aumentando. She looks very festive. Ela parece bem festiva. But I'm very proud of her for many reasons. Mas eu sou muito orgulhoso dela por muitas razões. When we got married, quando nós nos casamos, you know, we had already accomplished a lot in the business and built a global business. Quando nós nos casamos, a gente já tinha conquistado muitos resultados nesse negócio a nível global. You know, I started over 20 years ago. Eu comecei há mais de 20 anos atrás. Probably about the time as I remember it that Brazil started. Mais ou menos na época que eu me lembro que o Brasil começou. And we haven't been married that long. I married her because I loved her, because I knew she'd be a great wife and a great mother. Mas a gente não está casado há tanto tempo assim. E eu casei com ela porque eu amo ela e eu tenho certeza que ela vai ser uma excelente esposa e mãe. But I had no idea
how great she would be in our business and what a partner she would be. Mas eu não tinha ideia que ela também seria uma excelente parceira para o nosso negócio. What a contribution that she would make in mentoring other people. E quanto que ela tem contribuído no nosso trabalho, sendo mentora de vários dos nossos pessoas do grupo. But I did recognize some things in her when we were dating. Mas eu me lembro de reconhecê-la quando nós estávamos namorando. That are great characteristics. She has a great love for other people. Que ela sempre, durante o nosso namoro, ela sempre demonstrou ter muito amor pelas outras pessoas. A passion for helping people and very diligent about helping people. Paixão por ajudar o próximo e ser bem determinada em ajudá-los. That she was ambitious. E ela também tinha ambição. And so many other attributes. E ela tem esse entre outros atributos. And I'm just so proud of her on so many levels. E eu tenho muito orgulho dela em tantos níveis diferentes. And she's traveled with me now to over 30 countries. Ela já viajou comigo por mais de 30 países. Staying in the Taj Mahal to sleeping on somebody's couch. Ela já viajou por esses países comigo, ficando às vezes num palácio como Taj Mahal ou dormindo no sofá na casa de alguém. Up for whatever adventure. Então ela topa qualquer aventura. She's had a lot of firsts. Maybe she'll tell you about those tomorrow night. Ela teve, I'm sorry. She's had a lot of firsts, doing things for the first time. Muitas dessas coisas ela fez pela primeira vez. E eu acho que ela vai contar um pouco dessa experiência amanhã para vocês. One thing that she hasn't done yet, I haven't convinced her to do yet. Uma das coisas que eu ainda não a convenci de fazer is to jump out of a plane with me. É de pular de um avião comigo. I'm still working on her on that. Ainda estou tentando convencê-la em fazer isso. And then I dangle a few carrots out there, maybe cars or whatever, closets, stuff like that. Mas eu vou começar a jogar com isso, dar alguns presentes, algumas roupas, carros, quem sabe eu convenço ela. If you see, there's something I told the Silvers last night, the secret to life, happy wife, happy life. Uma das coisas que eu contei para os líderes de vocês ontem à noite foi que vida feliz é esposa feliz. And so here's my happy wife. Thank you. What a warm welcome. We really appreciate it. Nós apreciamos muito essa recepção calorosa. So I have to clear up two things that my husband just told you. Eu tenho duas coisas muito importantes para dizer para vocês. The first is, why would anyone want to jump out of a perfectly good plane? Uma delas é porque eu ainda não estou pronta para saltar de um avião com ele. Right? Certo? The second is, you see that he already has a lot of confidence. E segundo, porque vocês veem que ele já tem muita confiança nele próprio. But we'll build up his ego just a little bit more. Mas eu ainda preciso trabalhar nisso um pouquinho mais em mim. And that I always tell this to groups when Jeff and Doyle are not with us. E eu sempre digo isso para os grupos quando o Jeff e o Doyle não estão conosco. I think I married the best Jaeger's son in the business. Eu acho que eu casei com o melhor de todos os filhos. So, Steve and I will be sharing our story tomorrow. Então eu e o Steve vamos estar compartilhando a nossa história amanhã. But I did want to share a little bit with you. Mas eu quero compartilhar um pouco com vocês about our relationship early on. Sobre o nosso relacionamento no início. Because I believe that there is a valuable lesson that we can all relate to. Porque eu acho que são lições que têm a ver com cada um de nós. So we had probably been dating about a year. Então a gente estava namorando e saindo por mais ou menos um ano. And he came home one day from a long trip somewhere. E um dia ele voltou para casa de uma viagem longa para algum lugar. He said, your birthday's coming up. I would really like to take you to two of your favorite places on your dream list.
E ele disse, eu sei que o teu aniversário está se aproximando e eu gostaria de te levar a 2 dos teus favoritos lugares que você tem sonhado em estar lá. So of course, any woman would say yes, right? Então, obviamente, qualquer mulher diria sim, certo? And those 2 places were to Venice, Italy, and to Greece. E esses 2 lugares eram em Veneza, na Itália, e a Grécia. And when he said that, women, you know what happened next. E vocês, mulheres, sabem, quando eles te dizem isso, você sabe o que está por acontecer. I got that feeling in my gut. Eu tive aquele frio na minha barriga. He was going to propose marriage on that trip. Eu pensei, ele vai me pedir em casamento nessa viagem. And I planted the seed in my mind. E eu plantei essa semente na minha mente. So our first stop was to Athens, where he did a meeting for the Jaeger group. Então, a primeira parada dessa viagem foi em Atenas, onde ele tinha uma reunião para fazer para o grupo Jaeger. Because for someone as successful as Steve, he always finds a way to tie work into play. Porque vocês entendem que uma pessoa com tanto sucesso quanto ele sempre encontra uma forma de unir o útil ao agradável e se divertir enquanto trabalha. Well, you know how you expect a desired outcome? You expect a desired outcome. Então você tem uma expectativa desse desejo acontecer. You look for evidence to back that up. E você busca por evidências para comprovar isso. And I noticed that he'd brought on the trip with him a briefcase. E eu vi que ele trouxe para essa viagem uma pequena mala. And in the back pocket of that briefcase was the outline, the image of a square box. E eu vi pelo lado de fora dessa mala que estava assim em alto relevo uma caixinha quadradinha. And of course, you know where my mind went. Então vocês obviamente sabem o que passou pela minha cabeça. It was my engagement ring. Ah, é o meu anel de noivado. So that was the first sign that this was going to happen. Então esse para mim era o primeiro sinal que isso estava por acontecer. The second sign happened while we were walking along the old stone streets of Athens. Mas o segundo sinal me veio quando a gente estava caminhando por aquelas ruas antigas de pedras de Atenas. I looked into the doorway of a restaurant and there was a Greek wedding going on. E aí nós passamos por um restaurante, nos aproximamos de um restaurante e pela porta eu vi que estava acontecendo um casamento grego lá dentro. They were dancing the bride in a white lace gown up on a chair and singing Greek songs. E eles estavam tocando músicas gregas e dançando e tinham a noiva ao redor do salão em cima de uma cadeira. They were breaking plates left and right. E eles estavam atirando pratos e quebrando pratos da esquerda para a direita. And I just knew he was going to propose there. E aí, naquele momento, eu estava certa. É ali que ele vai me propor casamento. So he waited for a romantic moment, just the 2 of us, as we're looking at the ancient ruins under the moonlight. Mas, na verdade, ele esperou por um momento de estar somente nós 2, sozinhos, afastados, sob a luz da lua. So I took a deep breath and I closed Então eu my respirei eyes. fundo. I took a deep breath and closed my eyes. Então eu fechei meus olhos, respirei fundo. And I knew that when I opened them, he would be down on one knee saying those magical words. Então eu imaginei que quando eu fosse abrir meus olhos, ele ia estar ajoelhado na minha frente, dizendo aquelas palavras mágicas. Yes, Certo? it didn't happen there. Não aconteceu assim. So I thought, you know, the most magical place is where we're going, which is the next stop of Santorini, Greece. Aí eu pensei, bom, vai ver que ele está deixando esse momento para o próximo lugar mágico que a gente está indo, que é em Santorini, na Grécia. He's going to propose there. Lá ele vai me pedir em casamento. So he says when we arrive that he has a plan. E ele disse que ele tinha um plano para quando a gente chegasse lá. He wanted to take me to the other side of the island of Santorini, Que ele queria me levar para o outro lado da ilha de Santorini. to a little town called Ia, Para uma pequena cidadezinha chamada Ilha.
where it's said that they have the most beautiful sunsets in the world. que dizem que tem os pôr do sol mais lindos do mundo. So we go to Ia, we watch the sun go down. Então nós fomos até lá, nós vimos o pôr do sol We take our pictures and our selfies. e nós tiramos nossas fotos, fizemos os nossos selfies. I post them on Facebook and Twitter. Eu botei as fotos no Facebook e no Twitter. And then we have a romantic 4-course dinner. E nós tivemos um jantar elegante, muito romântico. And halfway through the dinner, these 3 Greek musicians come to our table and hand me a rose. E durante o jantar vieram 3 músicos gregos à nossa mesa e me trouxeram uma rosa. And I just knew E aí eu sabia that after our meal, que depois da nossa refeição, I would look down on the plate and there the box would be with a ring in it. depois da refeição, eu ia olhar para o prato e lá estaria a minha caixinha com meu anel. The musicians went away. Os músicos saíram de perto de nós I sat there holding my rose in anticipation. e eu já estava segurando minha rosa naquela expectativa. It didn't happen there either. Também não aconteceu lá. You know, at this point, I started to doubt myself. Bom, naquele ponto eu comecei a duvidar. I thought, am I doing something wrong? Is he having second thoughts? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que ele está mudando de ideia? But I quickly shoved those thoughts out of my mind Mas eu decidi tirar esse pensamento da minha cabeça and told myself that he's going to propose when I least expect it. eu decidi que eu ia acreditar que ele ia só me propor quando eu menos esperasse. So of course he's going to wait till the end of the trip to do this. Então, obviamente, ele vai esperar até o final da viagem para fazer isso. Our next stop, he saved the best for last. Então, na verdade, a última parada, ele estava salvando o melhor para o final. We land in Venice, Italy, the most romantic city in the world. Nós pousamos em Veneza, na Itália, o lugar mais romântico do mundo. Who has a dream to go to Venice, Italy? Quem tem o sonho de ir a Veneza, na Itália? Yes. Men, I'll give you some advice. You should make sure you take your wife there one day. Homens, eu vou aconselhar vocês, tenham certeza de que vocês levem as suas esposas lá. So we are in Venice. Então, estamos ali, em Veneza. The sun is shining, the sky is blue. O céu é azul, o sol está brilhando. We decide to take a gondola ride. A gondola ride. Então, nós fomos fazer um passeio de gôndola. And I noticed that in every other gondola, there were maybe 8 to 10 people taking the tour of the city. E eu notei que a maioria das gôndolas tinha de 8 a 10 pessoas para esse passeio para conhecer a cidade. But in our gondola, it was just me and Steve. E na nossa gôndola tava só eu e o Steve. So the gondola driver is behind us, rowing us through the waterways of Venice. Então o gondoleiro estava de pé atrás de nós, remando e nos levando por através daquelas ruelas. He starts singing Italian opera in the background. Por trás, então, daquele nosso passeio, o gondoleiro começou a cantar ópera em italiano. And I just knew E eu tinha certeza absoluta that this was our moment. que esse ia ser o nosso momento. Right? Certo? It couldn't be more perfect than this. Não podia ser mais perfeito do que isso. The opportunity was now. A oportunidade era agora. I looked over at Steve, E eu olhei para o Steve. and he looked like this. E ele e ele estava assim. It was obviously a very relaxing gondola ride. Porque realmente era um passeio de gôndola muito relaxante. No proposal. Nada de me propor. Not in Athens, Nem em Atenas, not in Santorini, não em Santorini not in Venice. e nem em Veneza. It's our last night together. Era a nossa última noite juntos. I was packing to fly home back to America. Eu já estava fazendo as malas para voltar para os Estados Unidos. Steve was staying in Venice because he was about to board a ship for another Amway trip.
E o Steve tinha ficado na Itália porque ele estava pronto para entrar a bordo de uma outra viagem da Amway. And he could tell that I was more than a little upset. E vocês entendem se eu disser que eu comecei a ficar um pouquinho irritada. Normally, a good woman would help your man pack his clothes neatly. Então, eu achei que era um bom momento de eu começar a ajudar ele a fazer as malas dele de uma forma muito caprichada. But at that point, I was just throwing everything into his suitcase. Mas It didn't naquele matter. ponto eu estava só atirando as roupas dele para dentro da mala. Let him figure it out. Deixe que ele se vire. I was not happy. Eu não estava feliz. He could tell that I was a little upset. Ele podia ver que eu estava um pouquinho irritada. But because I was so humbled and humiliated, I didn't say a word. Mas eu estava tão humilhada e estava tão, na verdade, humilde a respeito disso que eu decidi não dizer nenhuma palavra. Yet while I was alone, Então, quando eu fiquei sozinha, I could see the briefcase out of the corner of my eye. eu podia ver a mala dele com o cantinho do meu olho aqui para a esquerda. And I thought, I don't care if I ruin the surprise at this point. Eu não me interessa, já não me interessa mais se ele vai fazer uma surpresa nesse ponto. I want to see that big diamond he picked out for me. Eu quero ver logo esse diamante grande que ele pegou para mim. So I reach into the briefcase. I reach into the briefcase. Então eu fui lá, futricar naquela mala. I'm going to pull out this beautiful box with a ring in it. Eu tirei de dentro aquela bonita caixa do anel. So I reach in and this is what I found. E aí, An quando eu iPad abri, charger. foi isso que eu encontrei. O carregador de um iPad. You know, you all laugh, but at that time I did not find it humorous. Eu sei que vocês estão rindo, mas naquele momento não foi nada engraçado. So, Então, there is a lesson, tem uma lição. a valuable lesson. Uma lição muito valiosa. Whether you're going after a diamond ship Se você está indo no caminho de qualificação de diamante or a diamond ring, ou um anel de diamante, there's a valuable lesson in the wait. tem uma lição valiosa nessa espera, no caminho. Steve obviously was not ready for that level of commitment. Obviamente, o Steve não estava pronto para aquele nível de comprometimento. I was not ready for that level of commitment. Era eu que estava pronta para aquele nível de comprometimento. It's funny when time tells you that there are things you need to learn, As experiências lhe dizem que chega um momento de aprendizado, failures that you need to experience, falhas, fracassos que você precisa experimentar, viver, in areas where we all need to grow e áreas onde a gente precisa crescer, before we're ready for that diamond or that diamond pin. para chegar nesse ponto de estar pronto para esse diamante, ou de qualificação, ou do anel. It really is a lesson in patience and persistence. Existe realmente uma lição, e é persistência e consistência, paciência. You've heard the story of seed, time, and harvest. Vocês conhecem a história, né, que a gente precisa de colheita. Quando chega- Especially for your business, you can relate to this, especialmente para o seu negócio, você pode identificar isso. right? You plant the seed, Você planta a semente, you give it time, você dá o tempo, and then you reap the rewards of your harvest. então você está pronto para colher o resultado da sua safra. But there are lessons to be learned in the wait, even though we struggle with that segment of time between seed and harvest. Mas existem lições para aprender nesse momento de espera, nesse caminho de espera, entre o plantar e colher. Remember that when life requires us to be patient, Lembre-se que há momentos que a vida exige que a gente tenha paciência. we're supposed to learn and grow in that time. E nós supostamente temos que aprender e crescer durante esse tempo.
You've already evolved so much in the short or long periods that each of you have been in this business. Existe muito envolvimento de vocês que estão há pouco tempo ou há muito tempo dentro desse negócio. So we should go ahead and accept that the rewards in this business will take a while. Então, é importante que vocês saibam que vão haver algumas recompensas nesse negócio que vão levar um tempo. The journey to your diamondship will play out much the same way. E a sua jornada até a qualificação de diamante vai funcionar exatamente desta forma. All of the ups and the downs, the self-doubt. Vai existir momentos de alta, momentos de baixa, momentos de dúvida sobre você próprio. So accept that you're going to need a lot of patience and persistence along the way. Então saiba que você vai precisar ter paciência e persistência durante esse caminho. And that's especially true if you and your spouse are building this business together. Especialmente se você está fazendo este negócio com seu parceiro ou parceira, seu marido ou sua esposa. It may feel like failure when our lives don't unfold the way we expect them to. A gente costuma ver como fracasso quando a vida não se desenrola exatamente como a gente esperava. But remember this, Mas lembre disso. everything feels like failure in the middle. Lembre que tudo no meio do caminho parece um fracasso. Failure is part of growth and we all have to fail before we succeed. Porque fracasso faz parte do caminho e todos temos que fracassar antes de vencer. Our spouses and our teammates would probably agree with this. Então, os seus membros do seu time e o seu parceiro ou parceira concordam com isso. That the gift of our positive, encouraging patience. I'm sorry? The gift of our positive and encouraging patience Então, que valorizem o encorajamento de ser paciente will be e one of persistente. the most important keys to your success. Porque isso vão ser as chaves mais importantes do seu sucesso. You know, I can tell you, Eu posso te dizer, it's so worth it. e vale muito a pena. Working hard now is worth the rewards you'll receive through a successful business. Trabalhando duro agora pelo resultado de um negócio muito bem sucedido. You know, Steve told you I've been to 30 plus countries in the last 3.5 years. Como Steve disse, eu tive com ele em mais de 30 países nesses últimos 3 anos e meio. I think Steve, the time he's built this business, he's been to 70 plus countries. Porque o Steve, eu acredito que desde que ele começou a fazer o negócio, ele teve mais de 70 países. Many of those trips are Amway trips. Muitas dessas viagens foram viagens pela Amway. And you know, they're first class. E você sabe, eles te dão primeira classe, They put you up in 5-star luxury hotels. eles te colocam em hotéis luxuosos 5 estrelas. And when you get to this level, you tend to get confused with all of the trips you've actually taken. E quando você chega nesse nível, você chega a ficar confuso com todas as viagens que você já fez. But I want to tell you about one trip in particular that all of you are capable of achieving. Mas deixa eu dizer para vocês sobre uma viagem que todos vocês são capazes de conquistar. That was a trip to Australia recently. Nós tivemos na Austrália recentemente. They put us up in a suite that was the best view of Hamilton Island in Australia. Eles nos colocaram numa suíte do hotel que tinha a melhor vista que se podia ter desse local. We ate in the best restaurants. Nós comemos nos melhores restaurantes. They brought in amazing entertainment. Eles trouxeram entretenimentos incríveis. And then they put us on another first class plane trip to Sydney, Australia. E nos colocaram de novo numa viagem de primeira classe até Sydney, na Austrália. And when we got to our hotel in Australia, E quando nós deixamos o hotel na Austrália, we opened the door to our room. quando nós chegamos lá, nós abrimos a porta do nosso quarto. It was a 9-room suite. E era uma suíte com 9 habitações. It had a waiting room for guests. Tinha uma sala de espera para convidados.
and the best view of the Sydney Harbor in the entire city. E tinha a melhor vista para o porto que a cidade tem. Who would like to travel that way? Quem gostaria de viajar desta forma? Yes. Sim. You know, we have been extremely blessed with realizing our dreams. Então, a gente se dá conta, nós somos muito abençoados quanto à realização dos nossos sonhos. We'll tell you more about this tomorrow, but the nice homes, the great vacations, the family trips. Eu vou contar para vocês mais amanhã sobre as casas, sobre os incríveis carros e as viagens fantásticas. But all of that pales in comparison. All of that pales in comparison Isto não tem comparação to the opportunity that we have to share the impact that this business can have on your lives. com a oportunidade que a gente tem de impactar vidas através deste negócio. So, no matter where you are on your journey tonight, Então, não importa em que parte da sua jornada você está hoje, don't forget that you'll need patience and persistence along the way. não esqueça de ter paciência e persistência durante a sua jornada. And every time you see an iPad charger, E cada vez que você vê um carregador de iPad, I want you to think of me eu quero que vocês lembrem de mim and laugh if you want. And laugh if you want. e, se vocês quiserem, até podem rir, Because it took 6 months later porque levou 6 meses mais for Steve to propose para Steve me pedir em casamento, on 11/11/11, no dia 11 de 2011. November 11th, 2011, Dia 11 de novembro de 2011. at 11:11 p.m. Às 11h11 da noite. Number 1, the sign of new beginnings. Número 1, é um sinal da sua grandeza. And I'm so glad he finally did. E eu estou muito contente que finalmente ele fez. Yes. He really is my best friend. Ele é realmente meu melhor amigo. We love traveling together. Nós amamos viajar juntos. We believe in our purpose Nós acreditamos no nosso propósito. and sharing with you how much you can grow through this business, both professionally and personally. E compartilhar com vocês o quanto vocês podem crescer profissionalmente e pessoalmente através desse negócio. So please welcome back my husband, Steve. Então me ajude a receber, por favor, de volta meu marido Steve. She's good, although I have to clear up a few things. Ela é ótima, eu tenho que esclarecer algumas coisas. Unfortunately, I don't have enough time to clear up all of that. Infelizmente, eu não tenho tempo suficiente para esclarecer tudo. And to give you a message. So which one is the important thing to give with you? Mas o importante é vocês terem levado uma mensagem. O que foi importante para levar com vocês? I'll move on. I'll let her slide. I'll move on and share with you. Eu vou deixar ela e eu vou compartilhar com vocês. Most of that story was true. Todas essas histórias são verdadeiras. I had no idea why she was upset that last night. Eu não tinha a menor ideia por que ela ficou de mau humor aquela última noite. I'm thinking, we're in Italy. We're in Italy. What could you possibly be upset about? Nós já estávamos na Itália. Do que você pode ficar de mau humor ali? We had a great time everywhere. Nós tivemos um tempo maravilhoso. And like any guy, E como todo homem, I didn't say anything. eu não falei nada. She didn't bring it up. I didn't say anything. I didn't want to open up that can. Ela estava nervosa e eu não falei nada, fiquei quieta. So I never did know what was the matter that night. Why she seemed a little bit on edge. Então eu nem fiquei sabendo direito naquela noite por que ela estava de mau humor. I just let a sleeping dog lie.
Então eu fiquei meio morto como um cachorro, assim. But it wasn't after until we were engaged or married until she told me that story. E só depois que a gente ou casou, ou ficou noivo, que ela acabou me contando essa história. And there's also a powerful lesson in that maybe I'll share with you. Mas também tem uma outra lição bem forte que eu quero compartilhar com vocês sobre isso. But I want to ask you tonight. I want to ask you tonight. Eu quero te fazer uma pergunta. How many grew up with a powerful desire to be average? Quem que é adulto que gostaria de ter uma vontade imensa de ser na média? That you just had this strong desire to accomplish being average in life. Alguma pessoa que tem aquela vontade imensa de ser só uma coisa mediana. To be part of the 99%. Ser parte de 99% das pessoas. Nobody, right? I don't see any hands raised up. Acho que não vi ninguém levantar a mão, acho que ninguém realmente gostaria disso. You know, I didn't want to be average. I grew up in a family Eu não queria ser média, eu cresci numa família of great accomplishment. de que as conquistas eram grandes. Also great work. Também uma família que trabalhava bastante. A great attitude of overcoming. E uma grande atitude de como agir. So I didn't want to be average either. Então eu também não queria ficar na média. My dad would say that average is the top of the bottom or the bottom of the top. O meu pai disse que a média é o topo do pior. Ou o pior do topo. He also said the cream of the crap. I don't know how that's going to translate. É como, né, em vez de ser o creme de la creme, o melhor é o melhor da porcaria. Right? But I hope that you had a desire and ambition to rise. Mas eu espero que você realmente tenha um desejo e uma ambição de crescer. And I'm so thankful for this business as a vehicle, as a path for us to be able to rise. Então eu sou muito agradecida a esse negócio por ser um veículo, um caminho de poder chegar no topo. That we don't have to be stuck where we were, and even today we don't have to be stuck where we are. A gente não precisa ficar preso onde a gente está. Mesmo hoje, não precisamos ficar preso nessa posição. We can grow. We should grow. Nós podemos crescer e nós devemos crescer. We were intended to grow. Nós somos feitos para crescer. Everyone here tonight, sitting in a chair, is on a spiral. Todo mundo que está sentado numa cadeira hoje, aqui, faz parte de uma espiral. That spiral can either be going up or can be going down. E essa espiral pode estar ou indo para cima ou indo para baixo. And sometimes the way life works, things happen so slow, they draw out so slow, you don't know which one you're going, which E às way. vezes a vida da gente nessa espiral fica tão devagar, tão frouxa, que você não sabe se você está indo para cima ou se você está indo para baixo. Sometimes it's hard to feel progress right away. Às vezes fica difícil de você sentir aquele progresso logo de cara. In Cecile's story, E a história da Cecil, what did she feel? o que ela sentiu? She might have been going forward on the spiral, but she felt like she was going the other way. Ela podia estar pensando que ela ia chegar lá no topo, na espiral, mas na verdade ela estava se sentindo lá embaixo. She didn't feel like she was getting closer to the goal to accomplish it. She felt like she was getting farther away. Ela não estava sentindo que ela estava chegando perto do gol dela. Mas na verdade ela começou a se sentir que ela estava indo para trás. And that's where attitude means the difference. E isso é o que atitude significa no negócio. We have a phenomenal business, a vehicle. Nós temos um negócio fenomenal, um veículo. I wish that you could really even understand and grasp what we really have a hold of. Eu queria mesmo no fundo do coração que vocês entendessem o que a gente tem nas nossas mãos, realmente. We have the best, what I call equalizer of a business, to equalize the playing field. A gente tem o melhor negócio que realmente dá a mesma capacidade para todo mundo, equaliza todo mundo. To allow a couple like my parents Para conseguir capacitar um casal como os meus pais
to come from a small town, small thinking, Capacitou meus pais, que eram de uma cidadezinha pequena, que pensavam muito pequeno. no education, no money, Eles não tinham dinheiro e nem tinham educação formal. to build an organization that spreads across the world. E acabaram construindo uma organização que se espalhou pelo mundo inteiro. And I imagine quite a few of you here in this room too. E eu imagino que muitos de vocês podem ter essa história também. Right? This business is the great equalizer. Esse negócio dá uma oportunidade igual para todo mundo e equaliza a todos. I hear a saying that the rich keep getting richer Eu sempre escuto a história de que os ricos ficam cada vez mais ricos while the poor and middle class barely get by. e que os pobres e a classe média mal conseguem se manter. Have you ever heard that? Vocês já ouviram isso? Is it true? É verdade. I believe it's true. Eu acredito que é verdade. I've seen it, I've experienced it. Eu já vi isso, eu vivenciei essa história. And the power is leverage. E o poder é uma alavanca. And business, and our business particularly, creates leverage. E o nosso negócio, em particular, ele cria um impulso, uma alavanca de crescimento. You don't have to have it all. You can leverage your upline. You can leverage the resources of a multi-billion-dollar company. E você não precisa ter essa força sozinho. Você pode usar a força do seu upline. Você pode usar a estrutura fenomenal, grandiosa de uma companhia como a Amway. You know, it's September. I see Aldemar in the front row. Nós estamos em setembro e eu estou vendo o Odimar na primeira fila. Did we have any product price increases in September? Nós tivemos algum aumento de preço em setembro, Odimar? Well, I imagine you have them sometimes, don't you? Eu imagino que algumas vezes vocês vão ter, certo? Right? Is that a good thing or a bad thing in our business? Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim no nosso negócio? Let me ask you, where you work, at your job, you work on a product or service. Se você, por exemplo, no seu trabalho, você trabalha com prestação de serviços ou numa clínica, em alguma atividade. When they raise the prices, as they always do with inflation, E onde você trabalha, eles aumentarem o preço ou dos serviços ou dos produtos, que acontece de vez em quando por causa da inflação. do they automatically give you a raise? Eles te dão um aumento automaticamente? No? Não. Why not? They raise their prices. Por que não, se eles aumentaram os preços? Right? That's the difference on the four quadrants when you understand being in business and the advantage and leverage. Mas essa é a vantagem de você estar num negócio que você tem uma alavanca, uma força. Well, that's just one hit, one negative. Você, às vezes, pode ter um negativo, só uma coisa negativa que acontece. As their prices go up, maybe your income doesn't go up at the same level over time. E se às vezes o preço vai para cima, sobe, não necessariamente o ganho da pessoa, o salário, vai subir na mesma velocidade. As an independent business owner, Como empresários independentes, is your income tied to the price of products, goods and services? a sua renda, ela fica atrelada ao aumento de preço dos produtos? Absolutely. Sim. There's a PV-BV ratio, and as a PV and BV goes up with the prices, your income goes up. Você tem uma relação entre PVs e BVs e aí a sua renda sobe. Right? I won't get into even the tax benefits of that. Eu não vou nem entrar na questão das vantagens de impostos em relação a isso. Of being in business for yourself. Ou de você ser dono do seu próprio negócio. But there's advantages for being in business. Mas simplesmente as vantagens em geral de ser dono do seu próprio negócio. The uniqueness of our business over any other business. A diferença única que existe no nosso negócio em relação aos outros negócios. Because of the success we've had in this business, we own a lot of other businesses. Por causa do sucesso que nós temos nesse negócio, Success in this business, we own a lot of other businesses. por causa do sucesso que nós temos nesse negócio, a gente acaba sendo proprietário de outros negócios também. We don't spend any time in those businesses, but we understand those businesses. Nós não investimos nosso tempo nesses outros negócios que nós
possuímos, mas a gente entende como funciona. We understand that the bigger the business, the more time. A gente entende que quanto maior for o seu negócio, mais tempo você vai ter que gastar com ele. There's a lot of time and money and resources to get started, Existe muito tempo, dinheiro para você começar um negócio tradicional, but then as you get bigger, you have to invest even more money. mas conforme você vai crescendo, você acaba tendo que investir cada vez mais e mais. To get bigger again, even more money. E se você quiser crescer mais um pouco, você tem que investir mais ainda. You start out with a lot of time and then you continue to put a lot of time. Você começa com algum tempo dedicando ao novo negócio e no fim você acaba pondo muitas horas. The more problems, the more time, the more headaches. Quanto mais o seu negócio tradicional cresce, você acaba gastando mais horas, mais dedicação, mais dor de cabeça e mais problemas. You will put more of your time investing into other people as you develop a business. Você coloca o seu tempo em outras pessoas, desenvolvendo outro negócio. A lot of time going from zero to platinum, helping them to get to platinum. Muitas vezes começando do zero, ajudando eles chegarem à prata e de prata chegar à platina. But then, after they're platinum, Mas aí quando você fez todo esse investimento de tempo e trabalho, quando chegou a platino, maybe even before, muitas vezes até antes de chegar a platino, less and less and less time. você vai começar a dedicar menos e menos tempo para aquele grupo. You know, we have legs that are almost $1 billion each. Nós temos redes com quase de quanto? I'm sorry, how We much? have lines or legs that almost do $1 billion A gente tem independently. pernas que chegam a fazer quase $1 bilhão cada uma. Large business. Grande negócio. Now here's what's special. Here's what's unique. Olha o que é especial, o que realmente é único. We put less time in those than we do the ones 0 to platinum. A gente investe menos tempo nessas que são de 1 bilhão do que nas que são pequenininhas de 0 ou platina. Tell me another business like that. E não existe nenhum outro negócio aí afora que tenha essa filosofia. Which legs do we make the most money on? Quais são as pernas que a gente faz mais dinheiro? The ones we put no time in. Aquelas que a gente não tem que investir mais tempo nenhum nelas. Tell me what another business like that. Me conte quais são os outros negócios por aí que existe isso. But you're frustrated because you're just getting started. Eu sei que às vezes a frustração quando você está simplesmente começando. You got to understand the advantage in that and not get frustrated. Você tem que entender e ter a visão de não ficar frustrado. Because it takes 90% of the fuel of a rocket ship. É porque você sabe que num foguete você gasta 90% do combustível To lift off and get 1,000 feet in the air, 90%. só para você levantar 1000 pés do chão. The other 10% will take it miles into the universe. E o resto dos 10% do combustível é que vai te levar pro resto do universo. Realize that's the same concept with your business, Entenda que o nosso negócio é o mesmo conceito. right? My dad always says it's easier to go double diamond than to go emerald when you have the right vision. Ele falou pro meu pai disse que é mais fácil você chegar a duplo diamante do que a esmeralda quando você tem visão. Right? So we have an awesome business development program to help you to develop a business. Então nós temos um conceito incrível de como desenvolver o negócio. We're all about the word development. Nós usamos muito essa palavra desenvolvimento. We want to help people develop, to grow, to progress. A gente quer ajudar as pessoas a se desenvolverem, a crescer, a progredir. Developmentally, Desenvolver mentalmente, develop financially, se desenvolver financeiramente, develop a business, desenvolver um negócio, develop in their marriage, desenvolver um casamento, spiritually, relationship-wise. crescer espiritualmente, crescer em relacionamento. We're all about growth. Nós somos tudo que tem a ver com crescimento. If you want to get more, get better, Se você quer mais, seja melhor. right? And to get better, Para to você se build a tornar, business, Se para você se tornar melhor, we got to go inside, go a little bit inside and start to develop professional. a gente tem que se voltar um pouco para dentro, internamente, e começar a desenvolver perfeição. To become a professional at what we're doing.
para se tornar um profissional do que nós estamos fazendo. I'm always looking for people who are professionals at what they're doing outside this business. Eu sempre busco pessoas que são profissionais em outras carreiras fora desse negócio. Professional is an attitude, it's a discipline. Porque esses profissionais têm disciplina e são profissionais. You can see a professional. Você consegue ver uma pessoa que tem uma atitude de um profissional. You can see in how they dress, Você começa a ver desde como ele se veste, how they talk, como ele se comunica, how they look you in the eye, como ele olha para você nos olhos, how they give you a firm handshake, quando ele te dá a mão firme, as they always have a smile on their face, quando ele sempre está sorrindo, tem um sorriso no rosto. right? Are you a professional at your business? Você é um profissional no seu negócio? Do you believe in what you're doing? Are you passionate about it? Você acredita no que você está fazendo e tem paixão pelo que você faz? See, people in your group, people in our group, live and die on our belief. Pessoas no seu grupo fazem como no meu grupo, que eles vivem e morrem pelo negócio. What do you believe? O que você acredita? Right? You become a professional through this educational system, Para through the você se reading and listening. Para você se tornar um profissional, você tem que fazer parte de um sistema de educação. Ler, escutar. You develop confidence. I'm sorry. You develop confidence. Você desenvolve confiança. You project credibility. Você passa credibilidade. And confidence is a key ingredient. E a confiança é um ingrediente chave. It's magical. É mágico. You don't have to be somebody special to have confidence. Tem uma coisa muito especial quando você tem confiança. Confidence doesn't come from winning. Confiança não vem de você vencer, ganhar. Confidence doesn't come from getting all yeses. Confiança não vem de você conseguir todos. Todos os yeses, I'm sorry, os sims. Confidence, here's where confidence comes from. Olha, de onde a confiança vem? Confidence comes doing what it takes to win. Confiança vem de você fazer o que for necessário para ganhar. Not winning, but doing what it takes to win. Não necessariamente ganhar, mas fazer tudo aquilo que é necessário para poder ganhar. If you do it long enough, you will win. Se você fizer tempo suficiente, por um tempo suficiente você chega lá. But by doing what it takes to win, you develop confidence, which eventually will get you to winning. Mas quando você persiste nesse desenvolvimento e continua fazendo isso por um tempo, você vai acabar chegando lá. People will sense your confidence and your belief. E as pessoas vão começar a sentir essa sua confiança e essa sua crença. So you got to give yourself time to develop. Então você tem que dar um prazo para você se desenvolver pessoalmente. Time to develop. Tempo para você se desenvolver. Like Cecile said, be patient, but be persistent. Como a Cecile disse, seja paciente e persistente. Right? You will attract other people. Quando você faz isso, você acaba atraindo outras pessoas. Influence other people that way. E influencia pessoas dessa forma. Right? And at the core, inside professional development is personal development. E o principal, quando você faz um desenvolvimento profissional, é que ao mesmo tempo você está fazendo um desenvolvimento pessoal. Which starts for having a vision or a dream of what we want to do and where we want to go. E uma das coisas importantes de você aprender é desenvolver essa capacidade de visão e de enxergar lá na frente, de sonhar. Right? The dream is always the main thing. O sonho é sempre o mais importante. Dexter says, my dad always taught me, the main thing is to keep the main thing the main thing. Meu pai sempre disse, o Dexter, que a coisa mais importante é fazer com que a coisa mais importante seja sempre a coisa mais importante e a mais importante. Right? And the main thing is the dream, what you want to accomplish. E o mais importante é o sonho, aquilo que você quer conseguir. Right? And you develop personally when you start to develop expectations. Quando você desenvolve o seu pessoal, você começa a desenvolver expectativas. What are you expecting from yourself? What are you expecting from others? Aí você começa a pensar, o que eu espero de mim mesmo e o que eu espero dos outros.
Right? Have dreams that are written down, not just up here, but written down. Você deve escrever esses sonhos, essas visões, e não simplesmente deixar na sua cabeça. Escrever. I have positive expectations for my wife. Eu tenho expectativas positivas em relação à minha esposa. Not unrealistic standards. Não expectativas irrealistas. I have positive expectations for my team. Eu tenho expectativas positivas sobre o meu time. Not unrealistic standards. Não expectativas irrealistas. I'm not looking for perfection because I'm not perfect at all. Eu não estou buscando perfeição porque eu também não sou perfeito. But I am looking for people that are willing to grow and willing to fail in order to grow. E eu estou buscando pessoas que estão querendo crescer e que se topam falhar para poder crescer. The biggest challenge in this business is to grow personally. O maior desafio desse negócio é você crescer pessoalmente. It may be the hardest thing, E talvez seja a coisa mais difícil. but also the biggest reward in this business is to grow personally. Mas também a maior recompensa desse negócio é você se desenvolver como pessoa. To become a leader, Se tornar um líder. to see the world differently, Olhar para o mundo de uma forma diferente. to see our family differently. Para ver uma família de forma diferente. Right? And to do that, you got to be willing to fail. E para você conseguir isso, você tem que estar disposto a errar. Most people aren't willing to fail Muitas das pessoas não querem errar, because it doesn't feel good. porque não é um sentimento bom. I remember in martial arts, Eu me lembro em artes marciais, studied under two mentors, eu aprendi studied under two senseis, two masters. two mentors, que ele tinha 2 mentores. In martial arts, one of them was a guy named Robert Ng. One was a guy, Um era um cara Robert Ng. chamado Robin, One was a guy from Brazil. um deles era um cara do Brasil. You may know him, the Gracie family, Hicks and Gracie. Talvez você já tenha ouvido falar que é da família Grace. I love both of them were phenomenal at what they did. E os 2 mentores que eram dessa família, eles eram incríveis no que eles ensinavam. Experts, technician. Eles tinham uma técnica muito boa. But the majority of the time that they talked to us, it was about becoming mentally tough. Mas a maior parte do tempo que eles gastavam com a gente era para ensinar como que a gente se tornava mentalmente mais forte. It's about getting to the next level mentally more than it was even physically. Eles focavam muito mais em desenvolver que a gente ficasse com a mentalidade, com a nossa mente cada vez mais forte do que fisicamente. And we know if we can help people go to the next level mentally in this business, that their pin will follow. E a gente sabe que se nesse negócio você se dedicar a desenvolver as pessoas mentalmente, que ela fique uma pessoa mais forte, os pins vão vir junto. But we got to get strong. Mas a gente tem que se tornar fortes. Right? I've heard that somebody say that if you don't go within, you will definitely go without. Muitas pessoas, eu já ouvi falar que se você não ficar forte por dentro, certamente você vai ficar por fora. My time's up. I want to share these 5 things with you to close out. O tempo está acabando, eu quero compartilhar 5 coisas com vocês para poder fechar a nossa noite. Be willing to fail. Esteja preparado a cometer erros. Right? My dad says that he became the biggest in the business because he just failed more than other people. Meu pai costuma dizer que ele se tornou muito grande nesse negócio porque ele falhou várias vezes, errou várias vezes, mais do que todo mundo. And that's true in anything. The biggest successes are the biggest failures. E isso é verdade no mundo. Os maiores sucessos são as pessoas que mais tiveram derrotas no meio do caminho. Most people think of failure that tries to define them. Muitas pessoas acham que você cometer erros vai acabar definindo como aquela pessoa é. And they let it affect them in the wrong way. E ele acaba deixando isso afetar de uma forma errada. Most people they feel defeated. Muitas pessoas se sentem fracassadas, Like there's something wrong with them. que como se tivesse alguma coisa errada com elas. They look to the scoreboard. They look at the scoreboard. E eles olham
storyboard, no quadro. And they need to realize that they are growing and developing. They're winning. E eles não percebem que eles estavam crescendo e se desenvolvendo e estavam ganhando. 100% of the people have the ability to fail. 100% das pessoas têm a habilidade de falhar, de errar. But not everybody will. Mas nem todo mundo vai. Right? Only a certain percentage of the people will put themselves out in a position to fail. Não 100% das pessoas vão se colocar numa posição de correr o risco de cometer erros. Just to be in an environment where they can fail. E se colocar num ambiente em que eles podem correr o risco de errar. That's why everybody stays in such a small comfort zone. When they get out of the comfort zone, you have the ability to fail. Por isso que as pessoas se fecham em si e acabam ficando naquela zona de conforto, porque é um espaço menor onde você se permite falhar. To have the ability to succeed, you must have the ability to fail. Para você ter a habilidade de ter sucesso, você precisa ter a entender que você vai cometer erros, falhar. The second level is the willingness to fail. O segundo nível é querer falhar. All of us have, 100% of us have the ability to fail, but only 20% of us have a willingness to fail. Todo mundo 100% das pessoas têm a possibilidade de falhar, de querer falhar, mas só 20% das pessoas realmente topam esse desafio de querer falhar, se arriscar. That we're open to fail to some degree. E vão se arriscar a falhar até um certo nível. I don't know where you're at. You have to evaluate where Eu you're não at. sei em que nível que cada um de vocês está. Você vai ter que avaliar. The third level O terceiro nível goes beyond. vai além. And that's a wanting to fail. That's a desire to fail. E o terceiro nível é você querer falhar. Some of you are afraid of getting no's. Muitos de vocês têm medo de receber nãos. You need not be fearful. Você não tem que ter medo disso. We've gotten a whole lot more no's than any yeses. Te garanto que a gente tem muito mais nãos do que qualquer um. And believe it or not, whatever pin we are, 65 FA, whatever, still get no's. Não interessa o nível que você está, ou ter 65 FAAs, como a gente tem, ainda assim você recebe muitos nãos. Do you have a desire to fail? Você tem um desejo de falhar. Do you have a desire to succeed? E você tem um desejo de ter sucesso. Level 4. Nível 4. You know, this is only probably where 10% of the people go, and that's failing faster and bigger. Só 10% das pessoas se sujeitam a falhar mais rápido e ter sucesso mais rápido. That if failure is really success, you understand now that I just want to do more of it. I want to do it faster and quicker. Então agora vocês devem entender que se você se arrisca a cometer erros e fazer e falhar, você consegue resultados mais rápidos. And the fifth level E o quinto nível, is failing exponentially. failing explanation. Exponentially. Então o quinto nível é você falhar e com explicação. Explanation. Explorar, aproveitar. Não, exponencial. Exponencial. If you want to have exponential growth in your business, Se você quiser ter um crescimento exponencial no seu negócio, right? We had one of the new diamonds this year from Haiti that we'll be recognizing when we get back to the US. um dos nossos novos diamantes vai ser reconhecido quando a gente voltar para os Estados Unidos, que é do Havaí, ou do Haiti, Grew 1,000% the last few years. Quando- Their business grew 1,000%. O negócio dele cresceu 1000% nos últimos anos. How many want that exponential growth? Quem gostaria de ter um crescimento de 1000% exponencial? You know, I got to tell you this about him. I got to also tell you this about him. Eu quero falar uma coisa sobre ele. They were in the business for 12 years Eles estavam no negócio já há 12 anos and never got over 600 PV. e nunca fizeram nem 600 PVs. There's a seed time, a harvest time. Teve um tempo muito difícil. They were not applying themselves and growing professionally and personally.
Eles não estavam se dedicando em crescer profissionalmente e como pessoas. They said they did not treat it like the business that it is. They didn't treat it like a business. Eles não levaram a sério e trataram o negócio como realmente um negócio. But 3 years ago they started. Mas há 3 anos atrás eles começaram. And today there'll be new diamonds. E aí eles decidiram ser novos diamantes. So my advice to you is fail more. Eles toparam encarar mais e cometer erros e encarar. Fail exponentially. Teach the team to fail. E eles ensinaram a mesma coisa para o time deles. Não tenha medo, vamos errar, vamos falhar. Massive growth requires massive failure. Então, para você crescer de uma forma rápida, em massa, você precisa de mais pessoas envolvidas nesse processo de cometer erros e continuar. Treat it like the business that it is. Tratar o negócio como ele é. And we will enjoy seeing you on the trips for Leadership Seminar and Diamond Club around the world. Tratem o negócio como tem que ser tratado e nós vamos ver vocês em várias viagens de liderança pelo mundo. We believe in you, Nós acreditamos em você, but you got to believe in you. mas você precisa acreditar em você próprio. We will see you tomorrow. Vamos ver vocês amanhã. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.